Pronto, agora está gravando. Maravilha. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer pela presença de vocês. Sei que está um ritmo intenso para todo mundo, pela tanto a organização do evento, participação, as nossas atribuições na vida profissional. E agradeço pela participação. Quero que esse espaço seja um espaço de total compartilhamento, um espaço aberto. Então, a qualquer momento que vocês estiverem com dúvidas, quiserem perguntar qualquer coisa ou sugerir, comentar, fazer qualquer tipo de intervenção, fiquem à vontade, não fiquem esperando o momento certo, porque esse momento certo não terá. A gente vai fazer uma proposta bem interativa, de conversa mesmo, de saber como é que vocês estão nesse momento, com relação às pesquisas de vocês, para que a gente possa conversar sobre a pesquisa formação em hipermobilidade. Bom, então, eu primeiramente agradecer a presença de vocês e deixar esse espaço aberto, tá? Quem quiser pode intervir abrindo o microfone, ou, se não puder, enviar mensagem no chat. Eu estarei atenta para responder vocês. E qualquer dificuldade, caso vocês tenham questões de acessibilidade, eu peço também que me informem, tá? Para que pode ser por mensagem privada no chat, caso prefiram, e para que eu tenha as medidas aqui de acessibilidade atendidas para vocês. Então, bom, vamos começar. Vou me apresentar brevemente, vou falar um pouquinho sobre a oficina. Meu nome é Vivian, eu sou doutora formada pelo PROPED da UERJ, né, Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fui orientada pela professora Edmeia Santos, no GPDOC, Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura. E, desculpa, gente. E eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu estou lá no Instituto Federal desde 2015, trabalho no campus Belford Roxo, no Instituto Federal, e o meu campo de pesquisa no mestrado, do doutorado, foi com as minhas turmas do Instituto Federal. Então, é um espaço de bastante interesse assim, para mim, e fica localizado na Baixada Fluminense. Por isso é que eu estou comentando sobre a região, sobre o espaço na qual a minha pesquisa foi desenvolvida, porque é um espaço que tem um carinho enorme e um olhar especial para as coisas que acontecem nesse espaço. E em paralelo, a Rural também é na Baixada Fluminense, nesse mesmo território, e a gente acho que talvez tenha esse olhar parecido para as coisas que acontecem também nesse espaço. Claro que com as suas diferenças óbvias, né, que são cidades diferentes e pessoas diferentes, mas dentro de uma mesma região. Bom, qual vai ser o objetivo dessa oficina? É oportunizar os participantes compreender de forma experiencial os fundamentos e a aplicabilidade da pesquisa-formação em hipermobilidade. E aí, essa pesquisa-formação em hipermobilidade foi um machado da minha tese, foi uma construção teórico e prática, porque ao longo dos meus estudos e do meu campo de pesquisa na tese, eu busquei desenvolver indicadores para atualização do método da pesquisa-formação na cibercultura. Então, de acordo com a minha experiência no campo, como é que pesquisadores que desejam realizar pesquisas em mobilidade, pesquisas com relação ao espaço, pesquisas com relação a essa troca entre tecnologia e espaço de forma geral, eles poderiam trabalhar. Quais seriam os olhares, quais seriam as noções epistemológicas que essas pessoas poderiam estar mais atentas no decorrer das pesquisas. Então, essa é uma das construções, esse é um dos construtos da minha pesquisa, como disse a Edmeia ontem, e a gente vai falar sobre ele hoje. Esse tema que é super recente, ele é bem fresco assim da minha tese, então eu vou também pedir a vocês que façam colaborações, façam considerações, caso vocês tenham percebido coisas que vocês acham que poderiam melhorar, enfim, coisas que vocês sentem que está faltando, alguma questão que vocês acham que seria importante considerar também, eu peço que vocês coloquem e acrescentem, por favor. Tá? Bom, qual é a questão de estudo dessa oficina e também da minha
do meu olhar durante a minha tese. Eu desenvolvi uma pesquisa sobre a pedagogia da hipermobilidade, é o meu tema central da minha tese, e dentro dessa pedagogia, como é que eu poderia utilizar os conhecimentos que eu adquiri ao longo do meu campo de pesquisa para atualizar o método da pesquisa e formação na cibercultura e também a epistemologia das pesquisas com os cotidianos. Então, a epistemologia das pesquisas com os cotidianos é um conceito teórico e prático que a linha de pesquisa dos cotidianos utiliza epistemologicamente para que a gente possa nortear não, a palavra é ruim, né? Mas direcionar os nossos fazeres, nosso estar na pesquisa científica. Então, os cotidianos eles podem ser olhados de diversas formas, e eu busquei entender também como esses cotidianos são ressignificados quando a gente desenvolve uma pesquisa também considerando questões de hipermobilidade, de espaço e de relação com as cidades e de todos os olhares que a gente tem quando a gente precisa desenvolver uma pesquisa desse tipo. Tá? Então, eu desenvolvi uma bricolagem entre a pesquisa Formação na Cibercultura, que foi forjada pela Edmeia Santos, e os métodos móveis e os novos paradigmas das mobilidades, de Mimi Scheller e John O'Reilly. E eles fizeram esse livro é antigo, a questão de hipermobilidade ela é bem antiga. Olá, Edmeia, bom dia, presença ilustre aqui na oficina. Esse termo, hipermobilidade, ele é um termo antigo, então data da década de 2000, do início da década de 2000. Meia, quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Deixa eu dar um tempinho, por caso você queira falar. Vivian, não. Bom dia, eu estou aqui só passeando pelos minicursos. Bom trabalho aí. Muito obrigada, Meia. Bom dia, Meia. Bom dia. Muito bem, GPDoc. Bom dia, Meia. GPDoc egressos. Muito bem. Isso aí, bom dia para nós todos. Bom dia, um ótimo dia de evento para todo mundo. E esse é um termo que não é um termo recente, tá? Não se trata de uma construção nova, mas é uma construção que a gente vem, ao longo dos anos, sendo ressignificada até pelas mudanças da cibercultura, as mudanças que a gente vem vivendo ao longo desses anos. Na década de 2000, quando os autores pensaram a hipermobilidade, ela não se configurava da forma como ela se configura hoje, com dispositivos móveis. O livro é um livro muito, assim, pensando para frente, é um livro muito que se faz atual, mas ele ainda tem as suas questões com relação ao avanço da sociedade contemporânea. Então, quando a gente utiliza esse livro, é sempre pensando na atualização das coisas nos conceitos e nas práticas que os autores pensavam. Então, houve essa bricolagem de pensar a pesquisa e formação na cibercultura, mas também o novo paradigma das mobilidades, pensar como essas mobilidades poderiam ser refletidas na hora de considerar as pesquisas, em especial a pesquisa e formação na cibercultura. E aí tem uma foto aqui do meu campo de pesquisa, em que eu e os praticantes da minha pesquisa, de uma turma, nós fomos fazer o Circuito de Herança Africana, que é um circuito de caminhada pelo centro do Rio, em que a gente vai conhecendo o Cais do Valongo, sai dali da praça onde tem a Mercedes Sosa, e a gente vai fazendo a caminhada. Pequena África todinha ali, né? A Pequena África, exatamente. E é uma caminhada muito bacana, em que a gente vai fazendo caminhada com a história do Brasil e reflexões também sobre questões raciais, visita ao museu, que fica também ali naquela região. Na época que a gente fez essa visita, o museu tinha acabado de abrir e ele ainda não tinha exposição, não tinha obras dentro, mas agora ele já tem. Então, acho que é Mucabe o nome do museu. Sim. E aí também um espaço muito relevante para quem quiser ter interesse, para quem tiver interesse também nessas questões que agregam sempre, né? Sempre a nossa formação, questão racial, é sempre importante a gente estar atento.
E aí eu vou avançar um pouquinho para também apresentar para vocês não só a pesquisa formação em hipermobilidade, mas também os 3 movimentos das pesquisas com os cotidianos em hipermobilidade, porque eles se complementam. Tá? Quando a gente pensa a pesquisa formação na cibercultura, a gente também pensa as questões epistemológicas, tanto da multireferencialidade quanto das pesquisas com os cotidianos. No meu caso, eu tive um olhar muito mais atento às pesquisas com os cotidianos na minha tese, e, por conta disso, eu venho aqui conversar com vocês também sobre esses movimentos, que eu acho que também são importantes na hora dessa apresentação de hoje. Bom, o primeiro, porque, na verdade, na minha fala de ontem, a gente não teve muito tempo para aprofundar sobre essas questões. Então, acho que hoje é um momento importante para que a gente possa fazer essa imersão mais profunda. E aí, gente, eu assim, falo novamente o que eu tinha falado no início da apresentação. Sempre que vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, não entendi esse termo, o que se trata, do que se trata isso, aquilo, peço que vocês falem ou abrindo o microfone, preferencialmente, mas se não puderem, se estiverem com o microfone com algum problema, podem enviar pelo chat também, que eu estou aqui de olho. Então, dessa atualização para pensar essas pesquisas com os cotidianos em hipermobilidade, 3 temas ficaram muito latentes, assim, eles se destacaram muito ao longo do meu campo de pesquisa e também depois, quando eu fiz a relação da prática, teoria prática, de olhar para a prática, olhar para a teoria, rever os conceitos e entender como eu vivenciei aquilo e como é que aquilo me promoveu conhecimentos e significações ao longo da minha pesquisa. Então, nesse sentido, eu falo um pouquinho sobre as pesquisas com os cotidianos, inicialmente, depois eu vou aprofundar nas pesquisas com os cotidianos em hipermobilidade. Bom, as pesquisas com os cotidianos, elas foram forjadas, basicamente, lá no início, por Nilda Alves e Regina Leite Garcia, com um olhar muito, com alguns autores importantes, contando com as contribuições de alguns autores importantes, e um deles é o Michel de Certeau. O Michel de Certeau é um autor que é referência para essas pesquisas, e ele, no seu livro Cotidianos, eu acho que é Cotidianos 1, ele tem uma parte do livro voltada na questão de espaço, voltada na questão das relações pensando a produção do conhecimento, mesmo com relação ao espaço. Se não me engano, é mais para a parte do final do livro, mas ele tem essa reflexão. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, os estudos Perdão, com os Vivian, qual é o cotidianos... livro? Desculpa, eu não peguei. Qual é o livro? Deixa eu só confirmar aqui, peraí, que eu vou te falar o nome do livro direitinho. Eu vou Outra coisa, confirmar. eu acabei deixando passar assim, eu falei assim, não vou atropelar a Vivian, não, mas eu vou Sim. perguntar depois isso. Uhum. Com relação à escolha assim, de fazer esse campo com os alunos ali no caso do Valongo, nessa área, assim, qual foi a sua implicação assim, para fazer? Porque assim, a pesquisa com hipermobilidade, pelo que eu entendi quando você explicou ontem e tudo mais, né, tem a ver com essa circulação dos espaços e por isso a questão de trabalhar com a visualidade, né, com os hipertextos, trabalhar com os dispositivos, com os artefatos digitais, né? Mas assim, porque eu estou te perguntando isso, porque para mim alguns dilemas estão surgindo com relação a discutir o direito à cidade, né? Voltado na relação de quais temas, né, eu posso abordar na construção de uma cidade. Por quê? Para mim, o meu lugar de fala nessa percepção é de um homem hétero, cis, branco, que vive numa sociedade onde ele está no espaço de privilégio dentro dessa sociedade. Mas eu preciso ampliar essa visão para entender os espaços feministas, o espaço, né, da população preta no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil, para entender a galera LGBTQIA+. Então, assim, como você chegou nessa... Tipo, foi assim, não, eu já tinha isso aqui, e aí eu fiz aqui, e aí depois a gente viu outras coisas, ou tinha uma intencionalidade específica com relação a isso? Não, tinha uma intencionalidade específica. Quando eu escolhi esse local, eu escolhi por conta
relação que ele tinha com a cidade, com as caminhadas e com a questão racial. Então, eu escolhi pensando nisso, eu escolhi essa visita especificamente por conta do ganho que essa visita teria para o meu campo de pesquisa. Então, quando eu desenvolvi quais seriam as visitas, assim, o campo de pesquisa, o desenho didático, né, vamos pensar assim, do curso, eu pensei em escolher visitas que tivessem essa questão. Então, a gente fez essa visita, a questão de raça, a gente fez visita com relação a gênero, porque a gente foi uma exposição sobre mulheres. Então, eu escolhi temas que eu acho que seriam temas relevantes e espaços relevantes para serem conhecidos e também que tivessem essa movimentação na cidade, esse movimento na cidade, oportunizassem que eu tivesse uma experiência de aprender caminhando. Então, quando a gente vai escolhendo o que fazer e tudo, a gente vai pensando bem quais são os objetivos que nós temos na nossa pesquisa, e um dos meus objetivos era como explodir a questão da escola, da sala de aula, os muros e as paredes, e proporcionar espaços em que os alunos aprendessem na relação com a cidade. Então, pensassem a questão do direito à cidade, pensassem a questão de como é que essa cidade poderia ser um espaço, sim, de aprendizagens. E esse circuito de herança africana, ele tem vários dos conceitos que eu gostaria de abordar. Ele tem a questão da caminhada, que você vai aprendendo em caminhada, tem a questão da monitoria, não, daquela pessoa que vai te facilitando, vai contando a história. Um professor, da mediação. a mediação, exatamente, esse termo que eu queria lembrar. Esse mediador professor, né? Ele era meu aluno, ele era eu conversei com ele era meu aluno e era monitor do Circuito de Herança Africana. Então, lá no meu campus tem um curso de diversidade, eu dava aula nesse curso de diversidade, agora ele já não, depois da pandemia, ele não voltou ativa, mas em breve ele deve voltar. E dentro desse curso de diversidade tinha um aluno que era professor de história e que era monitor dessa visita. E aí eu pensei, bom, eu já queria fazer essa visita, eu vou perguntar se meu aluno quer ser o meu mediador, porque aí a gente teria muito mais liberdade para parar, para conversar, para fazer, do que se eu levasse os meus alunos e incluísse eles em um grupo comum. A gente seria só mais um dentro do grupo. Então, eu quis que fosse algo bem individualizado. E aí eu perguntei para ele se ele poderia fazer essa visita só com o meu grupo, ao invés da gente ser incluído em um grupo, e aí a gente fosse seguindo, o que seria ótimo também, por conta das relações que poderiam se estabelecer com outras pessoas. Mas o meu interesse, como era a pesquisa, eu queria o registro das pessoas, eu queria que as pessoas estivessem bem focadas em desenvolver a pesquisa, formação e permeabilidade. Então, como elas aprendem registrar, narrar, e que elas fizessem esse processo. Então, eu achei que esse era um bom local para que a gente fizesse essa interlocução, para que fosse um campo expandido, quando a gente pensa como é que a gente pode expandir a sala de aula e sair da cidade, eu achei essa uma boa oportunidade. Mas é uma pesquisa muito longa, Felipe, é uma pesquisa que são várias possibilidades, várias oportunidades que a cidade nos oferece, e a gente tem que escolher algumas para colocar no nosso campo de pesquisa, né? No nosso dispositivo de pesquisa. Então, eu escolhi essa porque pelo que ela me agregaria. Eu te respondi? Sim, de certa maneira, sim. É porque essa relação da dificuldade da escolha, né? Eu tenho pensado muito nisso. E aí, no meu caso, eu estou pensando em construir com os alunos esse roteiro em que eles vão construir por onde eles querem passar, o que eles vão fazer. E aí eu vou oferecer a gente vai começar a incrementar com alguns artifícios e mediar essa relação com o espaço. Né? Por isso eu estava perguntando, porque tem coisas que vão emergir para mim, né, de acordo com o que os alunos vão trabalhando, mas no seu caso foi uma escolha sua. Você fez aquilo já pensado, não foi algo assim, tipo, não, vocês gostariam, não foi uma proposta, né? Então, acho que talvez foi algo deixou mais pensado amarrado. mesmo.
Aham. Nesse caso foi algo pensado, mas eu vivenciei casos também que, nesse caso específico do circuito de herança africana, foi algo pensado. Mas eu também Aham. vivenciei casos em que os alunos sugeriram. Então, a gente teve essa troca, só que sempre... Deixa eu só ver o chat que tem mensagem. Ok. Qual a idade dos alunos que faziam o circuito? O meu campo de pesquisa, deixa eu só aproveitar essa pergunta da Renata e apresentar Aham. o campo. Eu desenvolvi a pesquisa nos cursos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Foram 2 cursos. O primeiro é um curso de extensão, que eu dou desde 2016, e aí eu aproveitei que eu coordeno esse curso para incluir um dispositivo de pesquisa nesse curso, que é o Formação de Docentes para a Educação Online. E aí eles, especificamente nesse campo, eles eram professores e tutores do CEDERJ, e basicamente entre idades de 23 a 52 anos. Foram 52 praticantes na pesquisa e 2 turmas. A segunda turma era a formação de docentes para comunicação, cultura e arte. Era um curso de formação inicial e continuada, e eu e alguns colegas do meu campus desenvolvemos, e aí eu também aproveitei que eu estava também coordenando esse curso e coloquei o meu campo de pesquisa nesse curso. Então, também eu fiz a margem de idade nesses cursos, dos 2 cursos, mas eles também circulavam com pessoas de 23 a 52 anos. A questão é que, como eu abro na internet as inscrições, e nessa época ainda os 2 cursos eram totalmente presenciais, eles ficavam com um público mais voltado para a região da Baixada Fluminense. O que está mudando agora, mudou muito com o ensino remoto. Com o ensino remoto e Uhum. com esse curso, por exemplo, Formação de Docentes para a Educação Online, ele virou um curso totalmente online. Ele só tem encontros, um curso à distância, né? A modalidade dele específica. E aí agora eu tenho pessoas do Brasil inteiro e de diversas áreas do conhecimento fazendo os meus cursos, o que não era muito assim na época da minha pesquisa. Então, eles tinham idades entre 23, ou seja, vinha gente muito nova, recém-formada, e vinha gente também com bastante experiência e bastante tempo de sala de aula, já com seus 50 e poucos anos. Então, e de uma formação muito vasta. Os requisitos eram a pessoa ter nível superior, então, e que eles fossem da área de educação, mesmo que não fossem professores, mas que fossem pessoas que trabalhavam com educação. Então, vinha produtores culturais, trabalhavam questão de museus. Eu recebi gente que era da parte técnica das escolas, diretora de escola, eu recebi, e também tutores do CEDERJ, porque eu tinha uma parceria com o CEDERJ de Belford Roxo. Então, eu divulgava lá e muita gente vinha fazer os meus cursos desses públicos. Então, eram 2 cursos, e no primeiro, que é a Formação de Docentes para a Educação Online, a gente vivenciou um dispositivo de pesquisa mais direcionado para a sala de aula, para as escolas, e no Formação de Docentes para Comunicação, Cultura e Arte, a gente vivenciou essa explosão da sala de aula, e como é que a gente poderia incluir a cidade e pensar em como a cidade poderia trazer espaços de comunicação, de cultura e de arte, e também de educação e tecnologia, para pensar essa relação com a cidade. Então, não sei se eu te respondi, Renata, mas vai ter um slide daqui a pouco que eu vou apresentar o meu campo de pesquisa com mais profundidade, vou contar para vocês como é que foi desenvolvido cada um desses dispositivos de pesquisa. Tá? Mas se quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. E, Felipe, eu mandei no chat também o livro Sertor, Michel de Sertor. Tá ótimo, Beleza. Renata, obrigada. E aí, Felipe, a invenção do cotidiano, arte de Ah, fazer. sim, sim. Beleza. Porque tem 2 invenções de cotidiano, um é arte de fazer e o outro, eu esqueci o nome, mas é o primeiro, acho que é o Invenção do Cotidiano 1, que a gente chama assim, né? Aham. O outro, para ser muito sincera, eu ainda não tive tempo de ler, porque, enfim, né, na tese a gente acaba direcionando algumas E tem que direcionar, leituras, porque não tem senão não dá como, tempo. não dá tempo, é muita coisa para ler.
Mas ele foi um dos meus grandes referenciais na construção dessas pesquisas com Com o das cotidiano, né? pesquisas com os cotidianos, isso. Então, eu vou voltar a projetar aqui. Pronto. Deixa eu diminuir aqui para poder ver. Pronto. Nesse esquema aqui, eu vou falando algumas palavras que foram palavras bem fortes e bem importantes, e também as noções substançoras, se for chamar dessa forma, né? Mas os grandes temas que eu fiquei muito instigada depois de vivenciar o campo e depois de fazer essa teoria prática. Então, o primeiro, conscientização cidadã a respeito do espaço, e aí eu trouxe muito de Milton Santos, e como é que Milton Santos pensa nessa formação cidadã, e como é que a gente precisa pensar, enquanto professores, enquanto pesquisadores, como é que esses praticantes são atingidos pelas questões da sociedade, pelas questões da políticas sociais, econômicas, e como a gente precisa levar isso tudo em consideração na hora do desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, sempre pensando nessa conscientização cidadã, e aí eu fiz um diálogo com o Milton Santos e também com Paulo Freire, e para que eu possa pensar como é que a pesquisa com os cotidianos deveria, né, as pessoas que desenvolvem essa pesquisa deveriam pensar nessa conscientização cidadã. Então, pensando o seguinte, só para explicar assim de forma bem clara, eu trabalhava com formação, no meu campo de pesquisa, eu trabalhava com a formação de professores. E ali no campo de pesquisa, eu me deparei com... bom, elas traziam muitas questões políticas. Quando a gente falava de cidade, quando a gente falava de espaço, elas traziam questões... eu falo assim, né? A maioria das minhas praticantes eram do sexo feminino, então eu acabo generalizando feminino, mas elas traziam muitos relatos com relação à questão política, econômica, a questão da dificuldade de ter o direito à cidade por conta da má gestão, da dificuldade de transporte e da dificuldade com relação à violência. Então, elas falavam assim, mas, professora, como é que eu vou ficar gravando com meu celular na rua? E se me roubarem? E se eu perder meu celular, se me roubarem, se eu deixar meu celular exposto, provavelmente vai acontecer alguma coisa. Então, todas essas questões a gente levava para a conversa e pensando mesmo nessa conscientização cidadã. Como é que essas pessoas poderiam pensar esses espaços para além de uma mera caminhada no espaço, mas pensando esses espaços também com relação aos viés políticos, econômicos, sociais, de forma geral. Então, várias outras questões emergiram para que eu pudesse pensar sobre essa conscientização. Mas, assim, a questão de acessibilidade, por exemplo, também teve isso no curso, né, que teve essas questões assim. Essa praça não tem acessibilidade para que a gente possa fazer visita. Então, questões que se refletem mesmo na questão mas política, isso emergiu, gestão. isso surgiu dos participantes, dos praticantes? Isso, dos praticantes. Dos praticantes, dos professores que estavam comigo no curso, e de toda essa relação entre a formação. Então, quando a gente vai olhando o campo e vendo um processo formativo, as pessoas vão trazendo olhares e ideias, e a gente pega esses olhares e ideias e começa a refletir sobre eles. Pega as narrativas, vai lendo com calma. Isso tudo eu vou explicar na hora da pesquisa-formação. Pode então, falar, Felipe. você falou que utilizou Milton Santos, né? Você trabalhou, sabe dizer quais são os livros ou os textos? Sim, te falo, só um minutinho. Pelo seguinte, não sei se você conhece, mas tem um texto do Milton Santos dentro de um livro chamado Preconceito, que ele fala sobre cidadania mutilada. Já ouviu falar desse conceito? Cidadania mutilada? Eu acho que, para mim, eu acho que vai ser uma coisa que é discutida dentro da geografia, mas que eu acredito que no processo de formação e também nessa construção do que a gente está trabalhando aqui como hipermobilidade, eu acho que pode ser algo fundante, que vai mudar até a tua perspectiva assim, na hora de dar uma olhada. Depois eu te mando também esse texto.
Eu gostaria, se pudesse mandar, ajudaria bastante. Ele está dentro do livro O Preconceito. O título do texto, eu vou ver aqui agora para vocês. Já vou mandar o link aqui já do texto. Ótimo. Facilita bastante, a gente vai Exatamente. compartilhando aqui no chat e vai Isso aí. copiando. O texto Eu mandei é aqui para Cidadania vocês. Mutilada. Eu mandei aqui para vocês os dois que eu utilizei. O primeiro, do Milton Santos, era A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo. Razão e o e segundo é um artigo, não é um livro, tá? É um artigo pequeno que ele é por uma geografia cidadã. E aí, por isso, eu até coloquei o cidadã. Aí ele fala assim, por uma epistemologia da existência. Então, por isso eu coloquei essa questão eu gostei muito desse texto e foi por isso também que eu coloquei essa questão cidadã no título, assim, né? E aí Milton Santos fala muito disso. E no próprio livro da Natureza do Espaço, ele fala que o ser humano, a pessoa, ela não tem uma cidadania completa, porque a relação com a cidadania ela foi quebrada por causa do capitalismo, em que você deixa de ser um cidadão para ser um consumidor mais que perfeito dentro dessa urbe, né? Então, acho que Milton Santos tem contribuições maravilhosas para a gente entender o processo de formação na cidade. Sim. É muito bom. É muito bom. É um referencial maravilhoso, principalmente nas nossas pesquisas. Eu acho que dialoga muito com as pesquisas com os cotidianos. Eu acho que tem é um bom referencial para quem deseja seguir por esse caminho. Ele, inclusive, fala que existe uma quinta dimensão do espaço, né, que é o cotidiano. O cotidiano é a quinta dimensão do espaço. Então, essa citação, quando referenciada, eu acho que é muito relacional, porque faz com que a gente entenda que o cotidiano na relação espacial ele é aquilo que, de fato, ele permeia todas as áreas territoriais, todos os lugares, todas as paisagens, e torna-se essa quinta dimensão, né, do espaço. Muito bom. Sim. Com certeza. Tem uma relação muito, muito profunda com os cotidianos, né? Então, por isso que eu trouxe Milton Santos para essa conversa aqui das pesquisas com os cotidianos em hipermobilidade. E o segundo é a produção do conhecimento em diálogo com as tecnologias móveis. Bom, quando a gente pensa nos movimentos da pesquisa, a gente precisa pensar também em como produzir conhecimento utilizando essas tecnologias móveis. Então, por exemplo, quando a gente faz os nossos registros das narrações dos praticantes, como é que a gente captura isso, captura o sentido, captura os gestos, captura os olhares. Então, quando a gente está fazendo caminhada, por exemplo, Nilda Alves, ela tem um dos movimentos da Nilda Alves. Nossa, gente, eu estou com uns lapsos de memória assim, muito fortes depois da Covid. Eu não sei se vocês estão sabendo, assim, já tem muita gente que está tendo essas coisas e eu estou com isso muito forte. Mas um dos movimentos da Nilda, eu não vou lembrar exatamente o nome do movimento, mas depois eu pesquiso e falo para vocês. Mas, basicamente, trocando em miúdos, pegar os nossos sentidos e também utilizar os nossos sentidos na pesquisa. É sentir o cheiro da escola, é sentir o gosto da merenda, é sentir as texturas e utilizar todos os nossos sentidos para que a gente possa fazer a nossa pesquisa entendendo aquele espaço na sua complexidade, na sua completude. É aquela ideia do mergulhar, do submergir, é isso? Isso. Gente, o nome do movimento fugiu aqui de uma forma muito forte. Eu sabia todos os movimentos de cor salteado, todos eles. E agora eu estou assim, com esse lapso de memória, não consigo falar para vocês. Mas tem o virar de ponta cabeça, enfim, tem vários, mas esse daí eu não estou conseguindo lembrar. Mas daqui a pouco eu falo para vocês, eu vou abrir minha tese aqui, eu já falo para vocês. E nesse sentido, a gente precisa entender que, por exemplo, como é que a gente vai utilizar esse movimento dos cotidianos utilizando as tecnologias móveis? Tem várias possibilidades. Então, por exemplo, fazer gravações
da caminhada, registros com fotos, utilizar aplicativos que façam que contribuam para que esses movimentos possam ser desenvolvidos. Então, é usar a nossa criatividade para que a gente possa pesquisar por soluções, por recursos, por interfaces que possam nos ajudar nas tecnologias móveis. Então, possam nos ajudar na produção do conhecimento em hipermobilidade. Então, não só no registro das informações, mas também na análise dos dados, no poder reviver o campo com os nossos registros, então, diários de campo hipertextual e hipermobilidade. Então, por exemplo, eu trago até um texto da Tânia Lúcia Madalena, que apresentou comigo ontem no EDOC, e da professora Edmeia, em que elas falam sobre o diário hipertextual no Evernote. Então, uma dessas possibilidades de registro também é fazer um diário de campo, um diário com o celular, um diário que a gente utiliza um aplicativo que vai poder utilizar recursos multimídia. Então, nesse aplicativo, a gente consegue fazer o diário com as narrativas escritas, narrativas audiovisuais, narrativas em áudio e também fotografias, os registros com as mais diversas mídias e poder registrar o nosso campo de uma forma mais completa. Também, por exemplo, tem o Google Timeline, Time-lapse, aqui na apresentação. Timeline, não, é Timeline mesmo. Timeline? Google Maps Timeline. Timeline mesmo. E aí, quando daqui a pouco a gente vai passar por ele, mas ele é um bom recurso também para ser utilizado como diário de campo, como um espaço para que a gente possa registrar as nossas caminhadas. Então, deixa eu só dar um spoilerzinho para vocês aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Uhum. O Google Maps Timeline, ele registra e ele mapeia todos os pontos. Deixa eu tentar aqui para vocês verem melhor. Todos os pontos que foram percorridos naquele dia, naquele horário, pega os registros de câmera, inclui nele também, automaticamente. A gente pode pensar, nossa, mas o Google está fiscalizando a nossa vida mesmo, né? Está fazendo um mapeamento de todos os nossos passos. Sim, está. E aí eu trago... Assim, ele já está fazendo isso. Então, o que eu penso? A gente pode usar isso a nosso favor ou ficar criticando. No meu caso, eu preferi criticar, mas usar a meu favor. Então, eu peguei esse Google Maps Timeline para que fosse o registro do meu campo de pesquisa no doutorado sanduíche, em que eu fiquei nos Estados Unidos por 6 meses, e esse aplicativo ele fez todo o mapeamento das minhas caminhadas durante o campo de pesquisa. E aí tem como fazer escolhas por data, escolhas por horário, escolhas... ele faz aqui não sei se vocês estão conseguindo ver esse gráfico aqui com maior. Tem como fazer análises dos meus dias, quais eram as minhas... o maior horário que eu fazia caminhadas. Ele vai fazendo todo esse registro. É muito completo, assim, todos os passos ele registra. Mas isso daí, gente, a gente vai... É terrível, porque é a vigilância, né? É o capitalismo de vigilância sendo aplicado aqui na sua força total com o Google Maps Timeline. Mas eu utilizei isso como um diário, assim, como um diário mesmo de todas as minhas caminhadas. E aí tem aqui Brasil e Estados Unidos, não sei se vocês conseguem ver. Ele faz esse mapeamento dos países que vocês estiveram, dos pontos, e como um histórico da sua localização. E aí eu trouxe essa explicaçãozinha aqui para vocês, e como é que ele funciona. Quando você faz um login nos dispositivos e o histórico de localização, cria mapas particulares dos lugares em que você esteve, para mostrar informações úteis, como previsões automáticas de deslocamento diário e resultados de pesquisas aprimorados. Então, assim, é total capitalismo de vigilância. É uma referência, né? Assim, eu fiz isso na minha tese. Eu critiquei,
mais usei. Por quê? Aham. Porque ele contribuía sobremaneira para que eu pudesse não precisar registrar tudo a todo instante. Ele já fazia isso para mim, ele automatizava esse processo para mim. Então, é uma crítica que é oportuna, criticar o Google e todas essas questões que a gente vem vivenciando na sociedade de hoje, mas também, se isso traz uma contribuição forte para a pesquisa, eu acho que não podemos nos furtar de usar tudo, enfim, não podemos deixar de utilizar todas as potências que as tecnologias digitais podem contribuir. Então, é sobre isso, quando eu pensei a produção do conhecimento em diálogo com as tecnologias móveis. E a última é invenções de micronarrativas urbanas em hipermobilidade. Quando eu pensei esse movimento, esse terceiro movimento, eu estava pensando, eu já tinha vivenciado o meu campo, já tinha forjado essa noção das micronarrativas urbanas e mobilidades, e Sertor foi muito, me influenciou muito em pensar que isso poderia ser também movimento para a minha pesquisa, porque ele fala sobre essas caminhadas e que a gente registra, e que a gente inventa, e que a gente cria narrativas para pensar essa caminhada e essa fruição dentro da cidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a caminhada por si só ela é mas a caminhada narrada, a caminhada compartilhada, ela ganha uma outra potência, uma possibilidade de ressignificação. Então, registrar isso, colocar nas redes, isso gera uma possibilidade forte de você ter aquela narrativa ressignificada por uma outra pessoa. Também tem a possibilidade, hoje em dia, da gente viralizar com as nossas narrativas na internet, isso potencializar os espaços e os usos que a gente faz dos espaços cotidianos. Então, uma narrativa sobre valorizando um espaço, hoje é até visto com bons olhos, por exemplo, no Instagram. Vários influenciadores crescem fazendo somente isso. Os influenciadores vão visitar os espaços, narram como é que foi a experiência deles nesses espaços e vão fazendo dicas às vezes dicas de turismo, às vezes dicas de restaurantes, enfim, dos mais diversos tipos, de museu, de acessos aos espaços da cidade. Então, isso tem se tornado algo muito comum na rede hoje, da gente ver como isso acontece. Então, isso ganha uma potência e ganha uma ressignificação muito forte quando a gente compartilha. Então, é sobre isso, a importância de narrar, de trazer essas invenções sobre a nossa vivência na cidade, sobre as nossas caminhadas e sobre os nossos movimentos, pensando na hipermobilidade na cidade, e trazer isso também para a cena, para os espaços de compartilhamento na internet. Tá? Então, eu trago alguns conceitos também, como, por exemplo, pensar em rotas que são importantes, mas rotas não rotas fixas, e não rotas que sejam estanques, não, como é que fixas. Acho que fixas é um bom termo. Sim, Não sim. pensar em rotas fixas, mas pensar em rotas que elas são modificáveis, rotas em que, de acordo com a nossa relação com os praticantes, elas vão tomando outras formas. Eu vivenciei isso muito forte, né? A gente estava caminhando e, às vezes, não tinha no meu planejamento parar em algum lugar. E aí os alunos falavam, nossa, que lugar bacana, que lugar interessante, vamos parar aqui para a gente ver. Então, vamos conversar aqui, vamos parar nessa praça. Professora, eu estou cansada, vamos parar nessa praça. A gente parava na praça e ficava sentado, vivendo a relação com o espaço, conversando sobre o transporte, conversando sobre as pessoas que passavam ali, conversando sobre as questões de violência, será que aqui é um espaço bacana para a gente parar? Será que aqui é um espaço bacana para a gente comer? Então... Mas tinha alguma tinha alguma uma mediação com relação à sensibilização da percepção do espaço, assim, tipo, sentava aleatoriamente porque tem alguma questão assim
pessoal né, dos praticantes, Uhum. mas nesse momento você aproveitava para fazer algum estímulo a essa percepção espacial, das ausências, das Aproveitava. emergências. Legal, Aproveitava legal. para fazer debates, então, para conversar. A gente sentar, professora, vamos sentar para parar um pouquinho, porque eu estou cansada. Então, às vezes, acontecia isso. Talvez com a sua turma jovem e gente das escolas, isso não vai aparecer, mas no meu campo de pesquisa, como era um público até, assim, até quase a terceira idade, isso acontecia com muita frequência. E aí eu aproveitava esse espaço para que a gente pudesse fazer conversas dos mais diversos tipos. Então, trazia coisas do meu campo para conversar, elas traziam coisas também sobre a vivência delas, sobre os espaços, ou então, quando a gente parava em algum lugar que elas queriam conhecer mais. Teve um museu que a gente estava fazendo a caminhada, e de repente a gente passou no museu, elas falavam, a gente quer tirar a foto aqui, vamos parar? Aí a gente parou, mas isso é deixar a oportunidade e viver o momento. Tem um livro do Roberto Sidney Macedo, que é um livro sobre acontecimento. Aproveitar ver a pesquisa como um acontecimento. Então, essas intervenções, esses desvios, como eu coloquei aqui no slide, esses desvios são muito importantes e podem oportunizar muitas reflexões posteriormente. Então, são práticas que são ideias que vêm dos praticantes e que a gente deve sempre levar em consideração, porque ele é um espaço que pode gerar muitas conversas, tá? E essas conversas são importantíssimas tanto para as pesquisas com os cotidianos, tanto para as pesquisas em hipermobilidade, tá? Então, é valorizar os praticantes, valorizar a cultura daquele espaço, valorizar o que os praticantes têm a acrescentar com relação às suas comunidades, o conhecimento deles das áreas, ouvir essas pessoas, estar muito atento a todos os pedidos, aos silenciamentos, estar atento a como é que esse praticante se desenvolve nesse processo. Então, a pesquisa-formação é pensar sempre a formação de todos os envolvidos. Então, a gente nunca não pode deixar de levar isso em consideração, sempre pensando na formação daquelas pessoas que estão conosco. Então, trazer relações com a questão da arte, da cultura, uma indicação de filme. Olha, aqui nesse espaço, eu já vi um filme que foi gravado nesse espaço, e aí trazer isso como uma contribuição, enfim, pensar a possibilidade de que essas rotas tenham desvios, e quando esses desvios acontecem, eles devem ser considerados como um acontecimento para a pesquisa. Tá? Bom, agora eu vou começar a aprofundar o método da pesquisa-formação em si. Né? O método da pesquisa-formação na cibercultura, ele pensa a implicação do pesquisador com o processo formativo e com a pesquisa como um fenômeno experiencial. Então, a pesquisa... Deixa eu antes de começar aqui, vou divulgar o link para vocês, o link do Mentimeter. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Sim. Eu quero, por favor, que vocês entrem em www.mente.com e usem o código 2195-9450. Tá? Antes de começar... Eu vou botar no chat aqui. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Antes de começar a minha fala sobre a pesquisa-formação na cibercultura, eu gostaria de saber o que vocês pensam que seria a pesquisa-formação e hipermobilidade em uma palavra. Tá? Só que essa uma palavra pode ser repetida e vocês podem utilizar outras palavras. Mas por que eu botei aqui em uma palavra? Porque não precisa ser um texto grande, tá? Não precisam dizer em texto grande, porque eu quero depois que vocês aprofundem isso. Então, deixa eu atualizar aqui para ver se já teve alguma resposta. Ainda não, mas podem tomar o tempo que vocês precisarem, tá? Que aí a gente vai... Eu quero ouvir de vocês em uma palavra como vocês imaginam essa pesquisa, formação e hipermobilidade. Eu estou entrando no site agora ainda aqui. Tá ótimo, sem pressa, sem pressa. Podem tomar o tempo que vocês precisarem.
Só uma só, Vivian? Uma de cada vez, mas pode ser Ah, quantas vocês quiserem, mas que seja uma de cada vez para que a gente possa fazer como se fosse uma nuvem de palavras. beleza. Botei 3 aí. Ótimo. Fluxo, conexão, velocidade, cartográfica. Renata está colocando também, né? Eu vi aqui que já tem 4. Então, possivelmente, ou Renata ou as meninas da mediação estão participando. E aí podem colocar o que vocês quiserem. Que fique muito livre para vocês explorarem esses termos e utilizarem as palavras que vocês quiserem, porque isso vai ser ótimo para que eu possa pensar aqui em algumas noções. Vocês estão conseguindo ver o Word aberto ou só conseguem ver o Chrome? A pesquisa que eu estou fazendo com vocês. Calma aí, só um instantinho. Tá bom. Só pelo Chrome. Só o Chrome, só. Então, espera aí que eu vou parar de compartilhar aqui, que eu quero compartilhar uma citação com vocês. Vocês agora estão conseguindo ver Sim. Word? O Word, estou conseguindo. Eu quero mostrar para vocês uma citação de Certeau, que ele, pensando sobre as micronarrativas urbanas serem frações de acontecimentos e memórias que se articulam em experiências de vida que afetam os praticantes em diversos espaços-tempos, não somente a captura de um momento e de um espaço específico. Então, esse texto aqui é da minha tese, né? E aí eu trago para vocês aqui a citação de Certeau. Certeau fala que os relatos de lugares são bricolagens. Isso é muito potente para que a gente possa pensar tanto a pesquisa da formação quanto a epistemologia das pesquisas com os cotidianos. E ele fala, são feitos de resíduos ou detritos de mundo. É-lhe fornecido por fragmentos de lugares semânticos dispersos. Esses elementos heterogêneos e até contrários às vezes preenchem a forma homogênea do relato. As relíquias verbais de que se compõe o relato são ligadas a histórias perdidas e gestos opacos. Então, olha as dicas que ele vai dando. As relíquias, isso tudo em formas bonitas de dizer, né? As relíquias verbais, ou seja, o fragmento, a escrita da história, a narrativa, né, desses relatos, do vivido, ele se compõe de relatos ligados a histórias perdidas e a gestos opacos, ou seja, a gestos que estão não necessariamente são vistos ali no nosso primeiro olhar. Acho que a gente precisa estar atento a todas essas nuances. Eu acho que nuance é um bom termo aqui para esses gestos opacos, né? Que elas são justapostas em uma colagem em que as relações não são pensadas
e se forma, por esse fato, um conjunto simbólico, que é a narrativa do vivido. Elas se articulam por lacunas, produzem, portanto, no espaço estruturado do texto, antitextos, efeitos de dissimulação e de fuga, possibilidades de passagens e outras paisagens, como subterrâneos e arbustos. Então, quando a gente está fazendo... Eu achei isso muito potente, muito bonito o que o Sertor fala sobre a narrativa da vivência do espaço. Então, são bricolagens de capturas de momentos, de vivências, do que foi da história, das histórias perdidas, dos gestos opacos, ou seja, do movimento que não está ali tão, às vezes... E o nosso olhar para essa pesquisa precisa ser um olhar muito atento a todas essas nuances que ficam, às vezes, obscuras ali. Às vezes, a pessoa não fala. É igual o silenciamento. O silenciamento, muitas vezes, diz muita coisa. Quando a pessoa cala, mas quando ela está com uma afeição que não está muito boa, a gente começa a refletir sobre, às vezes, o que é que ela não tá nos dizendo. Então, por isso, eu achei importante trazer essa citação para complementar o meu slide anterior, que foi aquele slide sobre a pesquisa, sobre as invenções das narrativas em hipermobilidade. Porque ali Sertor me deu muitas dicas de como pegar essas narrativas, e não necessariamente narrativas faladas e escritas pelos praticantes. Mas a nossa observação para aquele acontecimento também pode vir a ser uma narrativa da nossa dissertação, ou tese, ou, enfim, escrita científica, de forma geral. Eu lembrei da pergunta do Oscar ontem sobre corporeidade, onde a corporeidade estava presente na pesquisa da professora Steph. E aí eu lembrei, quando você falou disso, eu lembrei disso, dessa relação da corporeidade. E aí você dando esse exemplo, né, da questão do corpo fala, né, dos sinais e tudo mais, isso me fez lembrar também de uma outra coisa, de um conceito que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha aprofundado. Essa semana eu dei uma googada, fui pesquisar alguns textos e tudo mais, que fala sobre a questão dos espaços liminares. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi. Me explica, me fala do que se trata. Eu vou botar até aqui no Google rápido, ele dá essa explicação aqui, ó. O espaço liminar pode ser definido como o momento entre o que foi e o próximo. É um lugar de transição, uma temporada de espera e não saber. Mas também cabe a descrição de espaços físicos que estão ausentes de sua função ou que funcionem como pontos de transição entre espaços. Essa relação da corporeidade com a espacialidade, no meu ponto de vista, trata muito dessa coisa, né? De você chegar num lugar que você não espera. O próprio Marc Augé trata essa coisa como o lugar de passagem, né? A ideia do não lugar, né? Da constituição de um não lugar. A Ana Fanny Carlos fala muito sobre isso. Essa ideia da liminaridade, né? que surge a partir dessa relação, faz com que os corpos muitas vezes não falem, mas, né? que as pessoas não verbalizem, mas que elas falem pela própria relação de estranheza, de estranhamento. Quando você é impactado por um lugar que devia estar cheio e não está, você não fala, mas você tem um corpo que transmite esse estranhamento, né? E pensar essas corporeidades também na relação dos lugares que você evita e dos lugares que você não evita, é muito interessante ver isso, vivenciar isso, né? Com certeza, muito interessante. Isso é algo que você pode refletir na sua dissertação, com certeza, trazer esse termo. Gente, deixa eu falar uma coisa que eu fiz, uma besteira aqui. Eu estava enviando várias coisas para vocês, só que estava, na verdade, só para a Nicole. Sabe quando alguém te manda uma mensagem privada e depois, automaticamente, o Zoom começa a mandar só privado para aquela pessoa? Eu não percebi que isso tinha acontecido. Estava mandando coisas no chat e, na verdade, só estava indo para a Nicole, não estava indo para todo mundo. Aí, agora que eu olhei o chat aqui, eu vi a mensagem da Meia, fui responder a ela e vi que estava mandando só para a Nicole. Então, peço desculpas. Eu também nem percebi, Vivian. Agora que você falou que eu reparei que está só para mim. Pois é, eu não vi que ele tinha mudado automaticamente. Então, falha tecnológica. Mas
Mas é isso. Agora, em tempo, eu estou mandando aqui para vocês. Deixa eu ver se mais alguma outra coisa eu mandei só para a Nicole. Não foi só isso mesmo. Tá? Então, gente, pegar esses pequenos momentos, eu até utilizo o termo micronarrativas, no sentido de, Sertoli usa o termo analisar as práticas microbianas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de utilizar o micro, o pequeno, é não utilizar as metanarrativas, mas utilizar as narrativas dos praticantes, a narrativa do povo, a narrativa das práticas que surgem dessa relação com o sistema urbanístico, e sempre para pensar que essas narrativas elas são de proliferação ilegitimada, ou seja, não são narrativas do dominante, não são narrativas das grandes corporações, são narrativas do povo, narrativa das pessoas, narrativa dos praticantes. Então, são táticas criativas e subversivas desses praticantes. Então, nem sempre o governante e os dominantes eles querem que a gente frua nos espaços, eles querem que a gente tenha direito à cidade. É tudo, na verdade, uma falácia de que a gente tem o direito, porque, na verdade, nem sempre a gente tem, nem sempre tem o poder aquisitivo, as questões sociais influenciam, as questões políticas, as questões econômicas, hoje, principalmente pensando, e também de saúde, hoje, pensando na Covid, como é que, ontem eu até comentei, né? Quando a gente pensa o sujeito, a gente precisa pensar o sujeito na sua complexidade, pensar o sujeito tanto as questões econômicas, tanto as questões sociais, as questões de saúde pública hoje mostram para a gente que quando a gente pensa o sujeito, a gente pensa aquele sujeito que se move, mas também a gente pensa aquele sujeito que não se move. E antigamente, o sujeito que não se movia, ele não se movia por não poder se mover. E hoje em dia a gente vê que o sujeito que não se move é o sujeito que talvez ele tenha a possibilidade de não se mover e não morrer. Porque na pandemia, se mover poderia significar morrer. Então, tem todas essas reflexões, por exemplo, dos serviços essenciais que não puderam parar, das pessoas que não puderam parar porque não tinham o que comer, das pessoas que, enfim, que não puderam parar o movimento, a saída de casa, porque elas não poderiam, elas iriam passar fome, elas iam morrer de uma forma ou de outra, ou de Covid, ou enfim, passando fome. Então, a mobilidade, ele pega, eu acho que várias reflexões, a gente não tem como pensar no sujeito pura e simplesmente por pensar no sujeito, mas tem várias coisas complexas que nos levam à reflexão sobre o sujeito, a pensar sobre as influências que esse sujeito recebe para viver em sociedade. Mas então vamos avançar aqui, olhando os termos que vocês colocaram. Tá? Fluxo, conexão, velocidade, cartográfica, informativa, digitais, diálogo, cidadania, pertencimento e valorização. Deixa eu ver se eu consigo dar um print aqui dessa tela e guardar, porque eu quero guardar isso de recordação. Bom, adorei os tópicos que vocês colocaram, todos são muito pertinentes, tá? Todos muito pertinentes. Pensar a questão do fluxo, ou seja, do movimento, pensar a questão da conexão, e aí eu junto conexão com diálogo, com digitais. Então, todos a conexão e o digital, e a velocidade também, elas oportunizam que a gente faça práticas da hipermobilidade, dessa conexão, do movimento conectado. Cartográfica é algo que eu gostei bastante de ver aqui, que não está no meu referencial teórico, mas eu já vi a cartografia como uma possibilidade de trabalho dessa pesquisa, formação e hipermobilidade. Durante o doutorado, eu tive uma disciplina em que o professor pediu para que a gente fizesse algumas cartografias e nós exercitamos esse trabalho para a disciplina,
mas não tive um aprofundamento, porque, infelizmente, a gente tem que Mas focar, né? aparece, mas a cartografia aparece sim no seu trabalho, com certeza. Você trabalha Mas, muito mais cartográfico do que você imagina. mas porque eu não sei, eu não tenho é o que justamente o que eu ia falar, eu não tenho um aprofundamento sobre cartografia para Aham. poder dizer sobre cartografia. E eu acho ótimo você trazer isso para mim, porque agora que a gente defende, a gente fica Não, com mas mais não tempo fui de eu, não pesquisar fui outras. eu, Ah, não não foi fui você, eu, não? não fui Achei que eu. Fui eu, tivesse sim. sido. Foi a Ah, Renata. foi Viu? você, Renata. Fala um pouquinho mais, Renata. Eu também estou igualzinha a você. É porque eu sou professora de informática educativa lá no Pedro II. Hum. E o professor de geografia me pediu uma bidocência. E então eu trabalhei cartografia junto com o professor de geografia. E foi assim, ele me deu aula, né, para que a gente pudesse dar aula para os nossos alunos, sexto ano. Uhum. E foi assim uma imersão bacana, né? A gente consegue aprender muito. Eu botei cartografia porque quando você fala no passeio, no espaço, apropriação, me remeteu a tudo isso que nós vivemos com eles. E foi bem bacana. Ai, que bom, Renata. Foi uma bidocência. Eu adorei que você colocou esse tema aqui. Eu achei que tinha sido o Felipe, porque ele é da geografia. E eu fiquei pensando, isso é algo que agora, assim, depois que a gente defende, a gente consegue ter mais tempo de estudar coisas que não necessariamente irão entrar na tese. Porque quando a gente Aham. está escrevendo, a gente só pensa no que vai entrar na tese, muito focado, muito direcionado. Então, agora seria um bom momento para começar a entender melhor de cartografia, algo que eu não entendo nada, zero. Então, por isso que eu falo para vocês, eu tenho só um exercício pequeno que eu fiz numa disciplina, é a única experiência que eu tenho de cartografar alguma Então, eu coisa. acho que a gente vai ter que dialogar bastante aí, Vivian. Tem muita Com coisa. Eu certeza, eu vou posso te aprender passar algumas contigo. coisas. Tem algumas Tá coisas de E ótimo. cartografias a de minha si, visão, etnocartografia, tem uns negócios Olha, legais. O que você trabalhou, inclusive, quando você faz esse registro no Google, como é que é? timeline. Timeline, esse fornecimento, você está cartografando de fato, né, fazendo cartografias de si e narrando com a cartografia sobre, né, a sua vivência espacial, e aí isso está produzindo dados a partir da sua relação espacial cartografada, porque a cartografia ela é esse registro, né, esse registro espacial que pode ser também dado como arte, né, a arte de construir imagens reduzidas sobre o espaço, né, que vão aparecer em mapas, e aí você está trabalhando cartografias digitais a partir da construção com aplicativos, né? Isso tem trabalhos variados sobre isso que a gente pode Olha que apresentar legal. para você e você continuar. Eu sei que tem muita coisa aí bem bacana. Olha, estou gostando, estou gostando. Renata, você queria falar alguma coisa? não, o professor de geografia já colocou tudo. É isso aí. Tá ótimo, querida, obrigada. E eu gostei muito desse termo estar aqui e acho que é muito relevante a gente, depois, caso a gente possa conversar sobre isso, eu vou ficar muito agradecida. E, e digitais, diálogo, cidadania, pertencimento. Isso, gente, esse termo pertencimento foi algo também muito forte nas minhas pesquisas, porque é pensar o pertencimento das pessoas àquele espaço, àquela comunidade, foi algo que apareceu bastante, principalmente no meu campo de pesquisa, que foi sobre mapeamento de locais de comunicação, cultura e arte na cidade da Baixada Fluminense. E esse pertencimento foi um termo também que foi muito forte. E é político, sim, nada, eu sou muito paulo freireana, então é tudo de forma política, também social e valorização. Gente, vocês foram ótimos com a seleção das palavras. Muito obrigada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa-formação, tá? Pensando como é que o tema, né, dessa oficina. Então, eu fiz uma breve introdução para que a gente pudesse chegar agora já com alguns conceitos em mente. Então, para que a gente possa aprofundar nessa pesquisa-formação em hipermobilidade. Bom, como eu falei para vocês logo no início, a pesquisa-formação na cibercultura foi foi o início
eu vim, e foi o método de pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado e o meu doutorado. Tá? A pesquisa-formação na cibercultura é uma construção da professora Edmeia Santos. Vocês que estão aqui, eu não sei a Renata. Renata, você conhece a Edmeia? Deixa eu te ver aqui. Conheço, sim. Ah, conhece? Conheço, já, Então... já fui em alguns seminários, já. Ah, Sou legal. fã dela. Acho que todo mundo aqui é um pouquinho fã da Edmeia, a gente, em níveis diferentes. Eu sou muito fã. Ela Então, eu estou igual a Frida, estou quase batendo na porta e falando, deixa eu ficar aqui no seu grupo de pesquisa. Já já eu bato na porta. Renata, posso te contar um segredo? Eu fiz exatamente isso. Faça. Então eu vou fazer isso. Eu vou bater na porta. Isso aí. Bata na porta, porque ela é muito receptiva. Com certeza ela vai te receber muito bem. Bom, então a professora Edmeia, ela forjou esse termo da pesquisa-formação na cibercultura. O termo pesquisa-formação ele já existia antes, e vários autores da cena mundial já utilizavam a pesquisa-formação. Temos a Christine Jossot, que veio da França, é francesa, e cunhou esse termo, pesquisa-formação. Mas também, se a gente olhar, por exemplo, os escritos de Paulo Freire já pensava uma pesquisa-formação, já pensava um método de pesquisa, uma abordagem didática também, com relação em que sempre professores são sempre pesquisadores e por aí vai. Então, se a gente olhar em vários espaços, a gente vai conseguir encontrar um pouquinho de pesquisa-formação em alguns outros autores. Tem o professor Roberto de Macedo, que orientou a professora Edmeia, que também fala sobre pesquisa-formação, tem um livro sobre isso. E o que a professora Edmeia fez foi atualizar para a cibercultura. Né? Então, é desse referencial, é dessa pesquisa-formação que eu vou falar aqui na oficina de hoje. Não é da pesquisa-formação necessariamente da Christine Jossot, mas da pesquisa-formação da professora Edmeia. E aí, quando a gente pensa a pesquisa-formação na cibercultura, a gente tem vários conceitos e várias noções que precisam... Noções acho que é melhor do que conceito, né? Conceito é uma palavra muito amarrada, muito fixa. Mas as noções que perpassam, por exemplo, como a implicação do pesquisador no processo formativo. Então, isso muito vindo da multirreferencialidade, dos escritos dos autores de Paris 8. Então, pensar a pesquisa docente como um fenômeno experiencial, então, proporcionando experiências, acontecimentos na pesquisa, para que as pessoas aprendam diante do que as toca. Quando a gente pensa em experiência, não tem como a gente fazer com que o outro tenha experiência, mas a pessoa vai vivenciar aquilo de alguma forma, e aquilo pode ser uma experiência quando ela é tocada por aquele processo. E também, gente, a pesquisa-formação na cibercultura pensa o cotidiano da pesquisa como uma obra aberta. Então, ela é aberta às emergências dos acontecimentos ciberculturais. Então, a gente eu não estou conseguindo pensar numa palavra, mas a gente é arrebatado por vários acontecimentos. Acho que arrebatado é uma palavra forte, porque eu acho ela que nos arrebata a gente pode usar o conceito do Deleuze-Guattari de afeto. Acho que é a relação de afetados, né? Fomos afetados. E somos afetados. Não necessariamente é o sujeito que pratica a ação, ele vai ter o mesmo afeto. E, enfim, acho que pode ser uma noção boa. Também, com certeza. E aí nós somos afetados, arrebatados por alguns acontecimentos na pesquisa que fazem com que muitas vezes a gente mude o nosso olhar, a gente modifique a nossa perspectiva de trabalho. Isso com certeza faz com que a gente mude o rumo da pesquisa. Faça alguns desvios. Olha a palavra desvio vindo aí novamente, né? Tanto relacionado ao objeto da pesquisa, que muitas vezes se modifica, ou muitas vezes ao dispositivo da pesquisa, que os praticantes vão trazendo questões e a gente vai ressignificando o que a gente tinha pensado antes. Então, a pesquisa-formação ela está aberta a esses acontecimentos.
a relação horizontalizada com os praticantes. Então, as pessoas que estão participando da pesquisa-formação, elas não são vistas como um sujeito a se investigar, alguém que a gente precisa olhar de fora para captar aquela pessoa, ou captar o que aquela pessoa tem a dizer. Não, a gente vivencia essa situação de horizontalidade em que tanto a gente está enquanto pesquisador. Nós também estamos em formação, nós também somos sujeitos de pesquisa, como aquele outro colega, aquela outra pessoa que está ali em relação conosco e que precisa também, também aprende, que também ensina. Então, tem toda essa relação, dessa relação de horizontalidade com esses praticantes da pesquisa. Então, a gente nunca olha com o olhar de cima para essas pessoas, como nós somos seres superiores, outros pesquisadores, que estamos aqui para melhorar a sua vida. Não, na verdade, está muito longe disso. A pesquisa-formação, ela pensa o oposto disso. Então, por isso, eu penso que essa visão horizontalizada é uma das noções da pesquisa-formação que a gente precisa sempre lembrar e sempre trazer quando a gente está falando de pesquisa-formação, entendendo os praticantes como coautores do processo. Então, entender essas pessoas como as narrativas dessas pessoas fazem com que o nosso trabalho exista. Então, é algo muito forte, assim, a narrativa, o que essas pessoas viveram e como isso nos afeta. Então, isso é muito forte na pesquisa-formação, tá? Quando a gente começa a olhar para o campo, a gente começa a ver o que as pessoas falaram, o que as pessoas sentiram, analisar as imagens, os vídeos que foram gravados, a gente começa a perceber como essas pessoas podem contribuir para que a nossa pesquisa exista. E também, agora eu vou falar um pouquinho de como é que essa pesquisa-formação acontece. Tá? A gente começa com um dilema docente, que é aquele questionamento. Nossa, mas eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso aprender, eu preciso me formar, eu preciso vivenciar uma experiência sobre esse determinado dilema, sobre algo que está me tocando, algo que eu preciso ir além. E aí a gente começa pensando sobre esse dilema, que pode virar uma questão de pesquisa, que pode virar um objeto de pesquisa, um construto de pesquisa, e há a proposição de dispositivos formativos que contribuam para que a gente possa compreender esses fenômenos que estão nos inquietando. Então, quando a gente tem algo que nos inquieta, um dilema docente, algo que a gente precisa pensar e tentar entender, tentar compreender, a gente busca desenvolver um dispositivo que vá contribuir para responder ao nosso dilema. Então, quando a gente desenvolve um dispositivo, e aí eu falo agora para o Felipe, que eu acho que é a hora que ele está vivenciando nesse momento, pelo que a gente conversou ontem. Felipe, nesse momento, você precisa pensar, bem, o que é que eu quero saber? E diante do que eu quero saber, ou seja, qual é a minha questão de pesquisa, como é que eu vou desenvolver um dispositivo que vai me ajudar a responder isso que eu quero saber? E aí, quando você pergunta assim, como é que você escolheu o circuito de herança africana? Bem, eu escolhi o circuito porque ele era um dos espaços que mais me ajudaria a responder o que eu queria saber. Ele era uma oportunidade, um acontecimento que a minha pesquisa estava precisando para que eu pudesse juntar ali caminhada, aprendizagem, questões raciais e questões de vivenciar a cidade aprendendo. Eu queria vivenciar isso com os meus praticantes. Então, eu escolhi um dispositivo que me respondesse todas essas questões. Tá? Então, quando você está desenvolvendo, por exemplo, um dispositivo de pesquisa, você pensa em como eu vou proporcionar um espaço que vá emergir narrativas. Como é que eu vou pensar uma atividade em que eu vou incentivar que as pessoas falem, que as pessoas compartilhem? Como é que eu vou desenvolver uma atividade em que as pessoas vão se interessar em compartilhar narrativas na internet?
Então, a gente vai criando oportunidades para que o nosso campo brote narrativas, brote dados, porque a gente precisa desses dados para analisar e para ajudar a compreensão do nosso objeto de estudo. Então, a gente cria atividades, cria interfaces, cria espaços que vão proporcionar a gente e que vão proporcionar ao praticante se soltar, escrever, narrar, vivenciar experiências e a gente possa observar isso acontecendo, e isso vai ajudar na contribuição do nosso dilema docente. Então, no dispositivo, a criação dessas narrativas que brotam, né? No meu caso, os meus praticantes eles eram docentes, mas no seu caso, por exemplo, os praticantes podem ser discentes, aí você trocaria aqui, né? Por exemplo, nos dispositivos há a criação de narrativas discentes, né? Ou de docentes, ou então dos seus praticantes, contando as astúcias, ou seja, quais foram as artes de fazer que esses praticantes desenvolveram ao longo da sua prática para que eles desenvolvessem o que a gente pediu a eles que desenvolvessem. Quais as invenções eles tiveram? Então, você precisa sempre perguntar, você precisa sempre mobilizar um espaço aberto ao novo, aberto à fala. Então, quando eu crio, por exemplo, um blog e peço para os alunos registrarem no blog as vivências deles nas cidades. Então, a gente vai forjando esse dispositivo com interfaces que a gente vai conseguir captar dados, que as narrativas brotem. O termo captar dados não é o melhor termo para pesquisa-formação, mas é basicamente isso. O que emerge ali do campo, né? Enquanto informação, enquanto registro, produções. Isso. Entendi. Isso. E aí, depois que tudo isso acontece, essa experiência no campo de pesquisa acontece, esses dados inundam a gente, porque quando a gente proporciona interfaces de relação que a gente vai poder emergir esses dados vêm com muita força. Então, a minha tese é cheia de grandes narrativas. Eu não sei se você já chegou a dar uma olhadinha nela. Sim, já tem um comecei. montão de narrativa de praticante, assim, que eu tive que cortar, sabe? Porque ainda mais docente. Docente é um público que se expressa bastante, que troca muito. Então, eu tive essa sorte também. No meu campo de pesquisa, contar com pessoas que falam muito, que têm muita coisa para contar, muita história para contar, e muita história de vida. Então, pessoas mais velhas. Então, é diferente um público mais novo, que não necessariamente, enfim, com crianças. Aí a gente tem outros formatos de outras formas de pedir que essas narrativas aconteçam. Mas tudo vale da criatividade do pesquisador em criar oportunidades para que essas narrativas brotem. Então, sempre pensa nisso, tá, Felipe? E Renata também no futuro, quando você entrar no GPDoc e for fazer a sua própria pesquisa-formação. Tá? E deixa eu perguntar, depois eu consigo o vídeo dessa assessoria aqui, Consegue, está sendo gravado e vai ficar disponibilizado. A gente não sabe aonde ainda, mas eu vi nas normas da oficina que ela ficaria disponibilizado em algum lugar interno para que a gente possa acessar depois. Então, depois eu vou pedir esse trecho de orientação aqui da Vivian, porque... Nada disso, é uma conversa. Então, eu trago aqui, gente, as etapas da pesquisa-formação, mas sempre lembrando que essas etapas não são fixas, por isso que eu botei uma setinha indo, uma vindo, e nas ordens todas malucas. Por quê? Na pesquisa-formação na cibercultura, a gente começa com esses dilemas docentes, aí a gente desenvolve o dispositivo de pesquisa e formação. Depois que a gente desenvolve esse dispositivo, a emergência de muitos dados. Gente, os dados brotam e a gente precisa olhar todos esses dados com muita atenção. Tá? E aí vem a conversa com os dados. A gente olha, a gente lê, relê, a gente assiste os vídeos. Eu fiz muitas gravações das aulas, então eu ficava olhando as pessoas falando, as pessoas que não falavam, eu ficava olhando os movimentos deles, olhando como é que eles caminhavam, olhava a foto que eu tirava.
quem é que... enfim, e nessa conversa com os dados, a gente vai começar a ser arrebatado pelo que aconteceu no campo. E quando a gente é arrebatado, vem as noções subsunsoras, ou seja, o resultado da pesquisa de uma forma com que foi subsunsor para a gente, com que foi significativo para a gente. Diante dessa conversa com os dados, ou em outras pesquisas pode se chamar de análise de dados, para um melhor entendimento, né, de quem não é da pesquisa da formação, durante essa conversa com os dados, a gente é arrebatado por algumas coisas que fizeram mais sentido, por alguns acontecimentos que fizeram com que a gente ficasse assim, caramba, isso aqui é muito importante. Isso aqui, caramba, acertou, está falando disso aqui lá naquele livro. Aí a gente começa o movimento de teoria, prática, teoria, prática. Ou seja, a gente volta no campo, olhando para a teoria e pensa, caramba, isso aqui, por exemplo, foi o que o Felipe falou. A questão que ele colocou no chat aqui para a gente, do limite, espaço limiar, espaço liminar. Como um momento entre o que foi e o próximo. E é o lugar de transição entre uma temporada de esperar e não saber. Então, quando a gente pensa esse espaço, pode ser algo que brote na pesquisa do Felipe, mas pode ser algo que não brote. Então, a gente não tem como ir para o campo com uma teoria pré-concebida. Tá? Isso é muito importante também na pesquisa-formação. Por isso que é importante ver prática, teoria e prática. Porque a gente não vai para o campo com teorias pré-concebidas e buscando alguma coisa lá no campo. A gente se deixa arrebatar pelo campo e depois vai dialogar com a teoria e pensa, bom, diante disso que eu vivi, o Boaventura me ajuda a pensar isso aqui que eu vivi. O Sertor, o Milton Santos, enfim, outros teóricos, ou então mulheres pretas, então eu gosto sempre de empretecer e de sulear os nossos referenciais teóricos. Então, a professora Paola, lá da UFBA, me ajuda a responder isso daqui. Então, esses diálogos vêm depois, de acordo com o nosso campo, e não antes. Então, a gente não vai para o campo tentando encontrar alguma coisa para tentar juntar com a teoria do que a gente já estudou. É o oposto disso. E aí, depois de todos esses movimentos de prática, teoria, prática, de significação, de olhar para o nosso campo e tentar relacionar com o nosso referencial teórico, a gente vem os resultados da pesquisa em forma de noções subsunsoras, que são os temas principais do resultado mesmo da nossa pesquisa, da nossa investigação. Então, agora que eu já expliquei para vocês o que é a pesquisa-formação, o que é como é que ela se desenvolve, falei um pouquinho dos cotidianos, só fazendo a recapitulação aqui como é que foi a nossa conversa, né? Eu quero propor uma atividade para vocês, tá? A gente falta 1 minutinho para a nossa oficina acabar, e a gente vai ter um segundo encontro na quinta-feira para a gente dar continuidade a essa conversa, tá? E quando a gente for dar continuidade a essa conversa, eu quero que vocês, durante esse 1 dia e meio que a gente tem de intervalo, busquem registrar, capturar, narrar, de alguma forma, movimentos... Opa, tá avisando aqui que a oficina acabou. Eu estou passando só o dever de casa e a gente já encerra. Durante esse 1 dia e meio, eu vou pedir a vocês que façam registros de movimentos. Então, como é que isso funcionaria? Renata, Felipe, Nicole e Samara. Eu vou pedir a vocês que vocês registrem a caminhada de vocês. Quando vocês estiverem indo para a escola, quando vocês estiverem em casa, movimentos, tá? Caminhadas, dança, exercícios, qualquer tipo de movimento. Você se mexeu, tenta registrar isso, como é que foi para você, tirar alguma foto. Você foi para o trabalho? O que você vivenciou? Quais experiências você
você vivenciou na sua ida para o trabalho naquele dia? Então, não, professor, eu estou toda remota, eu não estou saindo de casa, eu estou só ficando em casa. Tá, então, dentro de casa, como é que você tem se movimentado? O que você tem feito? Registra isso, capta isso e tenta narrar isso de alguma forma. Então, não vou passar para vocês um modelo, tá? Do que é que vocês têm que registrar, como é que vocês têm que registrar e o que é que vocês têm que escrever. Não vou passar para vocês um modelo, eu vou deixar para vocês isso livre, tá? Por quê? Eu não vou passar um modelo porque eu quero que esteja aberto à criatividade de vocês e também ao que vocês aprenderam desse primeiro dia da oficina. Tá? A gente ainda tem o segundo encontro, então a gente vai dar continuidade a essa pesquisa. Vou falar mais agora, nesse segundo encontro, vou falar mais sobre essa pesquisa formação em hipermobilidade, mas eu quis, nesse primeiro encontro, aproveitar e passar algumas noções importantes. Então, para quem não conhece nada da pesquisa formação, eu quis falar um pouquinho sobre o que ela é, como é que ela funciona, tá? Quis passar sobre as etapas e quis falar também sobre algumas epistemologias que vão contribuir para esse olhar. Ou seja, lembre-se sempre dessas conversas aqui, na hora que vocês estiverem pensando essa narração de vocês, tá? Sobre a conscientização cidadã a respeito do espaço, sobre as invenções de micronarrativas urbanas em hipermobilidade, a produção de conhecimento em diálogo com as tecnologias móveis, ou seja, gente, utilizem as tecnologias móveis, utilizem o celular de vocês, tirem fotos, registros, se forem captar isso de alguma forma, fazer a narração hipertextual, com essas questões da cibercultura brotando na gente, e utilizem desses artefatos para que vocês possam fazer esses registros. Tem uma mensagem aqui no... espaço. Ótimo, Mariano, ótimo, Felipe. Lélia Gonzalez, sempre perfeita. Muito obrigada. Eu vou devorar, com certeza. Então, gente, eu vou encerrando a oficina por aqui. O primeiro momento da oficina por aqui foi um momento bem exploratório mesmo, um momento bem inicial. Tá? Agradeço a presença de vocês. Conto com vocês na quinta-feira. Quinta-feira estaremos aqui. Isso aí, a gente se encontra e eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada pela presença mesmo. Então, a gente se encontra na quinta. Vocês entenderam o dever de casa, gente? O dever de Entendido, casa. entendido. Vem professorinha aqui. Entendido, professora. Dever de casa. Então, tá bom. Anotado. Eu sou bem low profile, sabe? Mas eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. Tá ótimo, tá ótimo. Então, faça o que der. Ah, não tem nada modelo pronto, não tem nada, eu não estou esperando nada de vocês. Então, tudo que vier vai ser surpreendente. Ok, fechado. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Igualmente, Vivian. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, Renata. Até Tchau, mais. Nicole. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Nicole. Obrigada, Samara, pela presença de vocês aqui, por ajudar nessa tarefa. De nada. Tchau. Bom dia para vocês. Para Tchau, vocês bom também. dia. Nicole, você pode encerrar a gravação? Oi, então, eu ia falar agora com a Samara. Eu encerro a gravação, mas para encerrar,